HealerCast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HealerCast. Hoje um episódio muito especial, estou aqui com pessoas muito queridas. Um episódio diferente também, né? Um formato um pouco atípico do que a gente está habituado a fazer por alguns motivos. A primeira coisa atípica que a gente tem aqui hoje é que a gente não tem apenas um convidado, estamos aqui com 3 convidadas, né? O segundo fator diferente também é que o Bernardo, nosso host, ele está agora de forma remota, né? Tá ali via webcam. Dá um salve aí, Bernardo. Opa, beleza. E aí, pessoal? Beleza? E mais uma novidade aí do HealerCast, que na realidade é um projeto que a gente tem, é de não se restringir para a área da medicina, né? Então esse é o nosso primeiro podcast com profissionais fora da área da medicina e hoje a gente vai falar sobre enfermagem. E a gente está aqui com 3 enfermeiras, 3 belas enfermeiras, para a gente bater um papo muito legal. Estou aqui com Ellen Caldeira. Ellen, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alan. Obrigada, Bernardo, pelo convite. Ótimo. Eu agradeço. Depois eu vou... Pode se apresentar, Ellen. Fala um pouco sobre você, depois eu apresento as outras meninas. Então, eu sou formada em enfermagem há 15 anos. Desses 15 anos, tem 13 que eu me dedico à área de gestão. Então, já passei em alguns setores. A minha paixão é o hospital. Já trabalhei fora de hospital, mas o amor é o hospital. Trabalhei no Hospital Felício Roxo, que foi meu primeiro emprego. Tive atuação no centro cirúrgico, um centro cirúrgico bem complexo, bem agitado, mas que realmente me fez crescer profissionalmente. Depois eu saí, fui trabalhar em João Molevade, no Hospital Margarida. É um grande hospital referência em trauma, né? A gente está localizado na BR-381, então, assim, a gente recebe grande parte dos traumas. Depois eu retornei para BH novamente, tive uma oportunidade de trabalhar numa operadora e depois eu já retornei para a área hospitalar novamente. Trabalhei no Hospital Socor, fui coordenadora da unidade de internação e do transplante de medula óssea e depois também tive uma passagem no pronto atendimento. Posteriormente, eu trabalhei em um outro hospital de grande porte, no centro cirúrgico como coordenadora. Depois evoluí para trabalhar no Hospital Luxemburgo. E no Hospital Luxemburgo eu fui coordenadora do centro cirúrgico. E agora eu retornei à minha raiz. Voltei para o Hospital Felício Roxo. Tem um ano que eu retornei. E estou lá na coordenação do pronto atendimento. Ótimo. Né? Excelente, Ellen. A gente está aqui também com Letícia Salles, né? Também enfermeira. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. Boa noite a todos. Então, eu também sou enfermeira graduada há 13 anos. Trabalhei 10 anos no Hospital Socor como enfermeira assistencial, focada na saúde do adulto, na saúde do idoso. Nesse meio, trabalhando no Socor, eu fui auditora externa de 5 convênios e trabalhei também com representação de materiais médicos de alto custo. Saí do Socor depois de 10 anos para assumir a gerência e responsabilidade técnica de uma clínica de cirurgia plástica. Fiquei por 2 anos nessa clínica e, por ser uma clínica pequena, lá eu fiz de tudo. Fui enfermeira assistencial e fui gerente de enfermagem. E, atualmente, sou enfermeira do ambulatório de quimioterapia do Hospital Mário Pena, Instituto Mário Pena, Hospital Luxemburgo. Perfeito, Leti. E estou aqui também com Luísa Borges. Luísa, seja também bem-vinda. Luísa chegou aí já direto de um parto, de um batidão aí. Luísa, seja bem-vinda. Pode ir. Boa noite, pessoal. Agradeço aí o convite, né, do Alan, do Bernardo. Eu sou enfermeira obstétrica, tenho 9 anos de formada, atuo no Hospital Sofia Feldman, onde eu fui acadêmica, residente, enfermeira assistencial. Atualmente continuo lá. Trabalhei também na maternidade, no Centro Materno Infantil em Contagem. Prestei 1 ano também como enfermeira obstétrica de um plano de saúde onde a gente fazia um monitoramento das gestantes do país inteiro. E atualmente também eu tenho uma equipe de parto, onde a gente faz o acompanhamento tanto domiciliar,
hospitalar também, né? E no pós-parto, inclusive, onde eu estava acompanhando esse parto. Acabei de chegar, eu estava esperando minha colega me render. Perfeito, Lu. E uma coisa que vocês falaram aqui, foi, assim, duas coisas que ficou bem perceptível, né? Diversas possibilidades de atuação, né? São 3 pessoas que tiveram áreas de atuação diferentes, né? Alguns pontos em comuns. Mas, já aproveitando esse ensejo, eu queria que vocês explicassem o que é que vocês falaram algumas vezes sobre enfermagem assistencial, né? O que é o seu enfermeiro assistencial e quais que são as possibilidades de atuação de um enfermeiro, de um enfermeiro? Bom, eu vejo as possibilidades de um enfermeiro hoje, assim, um leque imenso, né, de atuação. Geralmente, quando a gente está na graduação e está ali na área do estágio e tal, a gente quer muito assistência, né? A gente quer viver isso, né? Estar ao lado do paciente, cuidar do paciente, é o nosso sonho, né? Então, geralmente, é a área assistencial mesmo, né? Quando a gente assume aí, né, os anos iniciais, né, da nossa carreira. Então, é aquele contato mesmo, junto do paciente, administrar uma equipe de enfermagem, seja ela pequena ou grande, né? Então, assim, vai depender do local onde que trabalha. E quando a gente fala não assistencial, né, que a gente vai mais para a área administrativa, aí também tem um leque muito importante de atuação, né? Então, hoje, o enfermeiro ele pode trabalhar, igual a Letícia trabalhou com auditoria de contas, pode trabalhar com auditoria de qualidade, pode trabalhar como consultor, prestando assistência, por exemplo, o doutor Alain monta um consultório, mas se ele quer algumas dicas por causa da questão das legislações, então o enfermeiro pode dar uma consultoria. Tem a área de gestão mesmo, quando o enfermeiro assume cargos aí para gerenciar grandes setores, grandes áreas. Tem, que mais áreas, meninas? Eu falo que hoje eu consigo enxergar a enfermagem em 4 grandes áreas. A área assistencial, que é a área da enfermagem direta no cuidado com o paciente. E aí ela tem um leque gigantesco. Tem a enfermagem obstétrica, tem todas as especializações aí que hoje existem na medicina, existem também, na sua maior parte, para a enfermagem. Existe também a parte toda de docência, né? Os mestrados, doutorados, aí os professores de faculdade. Uma área que tem crescido muito é a enfermagem forense, né? Na perícia aí judiciais, nos acompanhamentos aí de perícia. E uma área que eu gostaria muito de citar aqui, que tem crescido muito, eu acho que é a cara do podcast, é o enfermeiro empreendedor, que tem crescido muito. Então, tá aí os donos de empresas de home care, casos de longa permanência, são os enfermeiros que estão formando em estética e montando as suas clínicas de estética. Enfim, uma vasta diversidade enorme para a área da enfermagem. Eu queria só perguntar para vocês, assim, durante o curso da enfermagem, da época que vocês fizeram, ou então atualmente se teve alguma mudança, já tem essa visão, assim, da área de gestão, ou é uma coisa que foi pela prática mesmo? Porque na área da medicina não tem, a gente não tem nada sobre gestão no curso. Eu queria saber de vocês, assim, como é que é na enfermagem? Na enfermagem, eu acredito pelo tempo de formação de nós 3 aqui, na época, o curso era de 4 anos, né? E o curso evoluiu, hoje é um curso de graduação de 5 anos. Eu tenho 2 acadêmicas na minha área e eu vejo que, assim, elas estão sendo mais preparadas para a área de gestão, coisa que acho que a gente não foi. Eu fiz uma única disciplina de administração, né? Eu acredito que vocês também. Então, eu vejo muito isso né, que, assim, não tinha esse preparo e está tendo esse novo olhar. Mas é onde que a gente aprende na raça, ali na prática. Eu também tenho 2 acadêmicas lá no meu setor e, apesar de ver um pouco dessa mudança na visão mais para gerência, para coordenação, eu acho que muito mais ainda focado nos processos de qualidade, eu acho que ainda é falho. Não é ainda porque a enfermagem, ela é completamente, assim, de gerenciar, que seja a enfermeira assistencial, ele está ali para gerenciar aquele trabalho, aquele dia ali. E eu acho que essa visão, ela ainda é pouco trabalhada na faculdade. Eu acho que realmente é no trabalho mesmo ali que a gente vai pegando essa veia. Eu costumo falar que o enfermeiro, né, ele é anfíbio.
Ele tem que ter 2 vidas, né, para atuar. Porque ele tem que ser assistencial quando ele está ali no dia a dia mesmo atuando com o paciente, mas ele tem que ter a lado de gestor. Porque, independente do lugar, ele vai ter uma equipe para ele administrar, ele vai ter um setor para ele cuidar. Como é que ele vai ver que tem uma parede precisando de pintar e ele não vai pedir para pintar? Né? Que está tendo algum conflito de equipe e ele não vai resolver? Né? Que está tendo algum problema de preparo para fazer algum exame ou uma cirurgia e ele não vai resolver? Então, assim, o enfermeiro, ele tem que ser anfíbio. Eu peguei, eu acho que um pouco da fase de transição ali. Na minha época, eram 4 anos e meio. Então, eu me recordo, sim, de uma matéria específica de gestão. E eu acho que essa atuação, ela é muito, assim, não só no centro de saúde, na parte de gerência, né? E na minha parte de atuação, ali específico na maternidade, e onde a gente recebe muito residente, a gente fica... Essa cobrança é muito intensa, né? Querendo ou não, você tem que preceptorar, e não só eles, mas a equipe toda também. Então, tem coisa que a gente acha que nem deve ser da nossa ossada, né? Você tem que cuidar do lixo, lâmpada queimada, umas coisas assim, mas o enfermeiro tem que ser resolutivo, ele é polivalente. E desde as coisas mais práticas também, a gente trabalha muito multidisciplinar, assim, essa ação em conjunto. Não tem como deixar de falar, né? Lá no Sofia, a gente é muito... trabalha em equipe mesmo, as discussões de caso, a nossa atuação em conjunto e o espaço onde a gente atua, que eu sei que é uma coisa de... vai além, né? O mundo Sofia, ele vai além. Se fosse em qualquer outro lugar, se a gente pega grandes referências no país, até porque a nossa base, os nossos protocolos são todos baseados fora, né? Então, acho que muita gente vem de fora justamente por essa filosofia mesmo. É uma filosofia específica ali, né? Bem atípica, né, Sofia? Bem atípica mesmo, né? Para quem não sabe, o Sofia é um hospital de referência, uma maternidade de referência em parto humanizado, não é isso? Na verdade, eu não gosto muito desse termo humanizado, não, porque eu acho que hoje se vende muito essa questão, né? Ficou muito romantizado isso. Eu acho que é mais uma questão de parto respeitoso, né? Humanos, todos nós somos, né? Faz sentido. Então, vende muito essa questão do parto, por uma questão, é banheira, é luz, e eu acho que tem tudo por trás disso, tem uma evidência científica e tem um porquê. Se a gente está usando uma cor azul, a gente trabalha com a cromoterapia. Se a gente vai oferecer uma banheira para uma mulher e ela tem critérios para entrar nessa banheira, não vão ser todas as mulheres que vão entrar nessa banheira, tem um porquê. Se a gente vai colocar uma foto, porque o hospital ele já é um ambiente que é mais hostil, mais frio. Então, você tenta ambientalizar aquele local, né? E tudo isso, você como enfermeira obstétrica, você tem que ter... a gente estava falando dessa parte de gerir, você tem que ter esse olhar para estar atenta a todos esses detalhes durante um parto, não é isso? Sim, e se é o perfil dessa mulher também. A gente tem que traçar isso. Porque tem mulher que para ela vai fazer diferença. Entendi. E tem mulher que não vai. Não quer, não deseja, tem uma história por trás disso. Essa gestação foi planejada ou não? Ela tem um apoio dessa família ou não, né? E a gente tem que saber fazer essa leitura, né? E faz parte da gestão mesmo daquele caso, né? Daquele contexto. Com isso tudo, tem um plantão rolando junto, porque gostaríamos muito de ser 1 para 1. Mas não é permitido, né? Aí sim a gente vê que a demanda, nem tudo é de acordo com o que a gente baseia, né? O estudo em si não é a nossa realidade. A gente tem que adaptar com o nosso contexto brasileiro, né? Que é bem diferente. E uma dúvida, a Letícia até falou de especialização, é uma coisa que acho que poucas pessoas sabem, é que existe também residência
de enfermagem, né? Existem subespecializações na enfermagem, né? Sim. Você até falou várias, que você atua como preceptora. Várias residências. E como que funciona? Quanto tempo que dura? Como que é esse período de experiência? É parecido um pouco com a residência médica? Não é parecido? É uma coisa diferente? Explica um pouco sobre isso. Sim, o modelo de residência hoje, ele começou aqui no Brasil em torno de 2005, né? Um modelo multiprofissional que a gente fala. O da enfermagem obstétrica, ele já vinha acontecendo no Sofia há muitos anos, né? Mas que só veio a ser reconhecido também a nível do Ministério da Saúde para ganhar bolsa, né? Recentemente. A nossa carga horária é como se fosse a carga horária médica mesmo, 60 horas semanais, né? Só que, como vocês, a gente fazia muito mais do que 60 horas semanais. A gente chegava aí a 72 horas, quando não fazia os RPAs, recebia por fora, né? Por esse modelo do multiprofissional, se a gente pegar outras residências, não condiz com o que é feito. Então, por exemplo, muitos plantões não eram realizados à noite, muitos plantões não caem no final de semana. Então, teoricamente, as multiprofissionais são muito mais leves do que a gente fala que a nossa residência realmente ela é pauleira, como de vocês. E a gente... Desculpa. A bolsa, assim, é uma bolsa justa? Como é que é? Não. Eu acho que é o mesmo valor, né? Não, da residência médica. É o mesmo valor. É o mesmo valor? É o mesmo valor e assim como vocês... Então não é justa. Não. E a gente não sofre nenhum reajuste, né? E assim, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas vocês, conforme o ano vai passando, tem um certo privilégio. Então, assim, o primeiro ano é pauleira, né? O segundo ano, a carga horária melhora um pouco em termos de plantão. Não é isso? Acho que vocês vão ser adequando, né? Mas tem isso, não tem isso? Tipo, a gente não. Acho que quanto mais tempo vai passando, mais acumula funções. Mais acumula funções e responsabilidades vão assumindo. Então, assim, a gente assume mais andar, maior número de funcionários, tem essa questão. Entendi. É parando mesmo, assim, né? Acho que vocês falaram bem, assim, que a gente percebe na enfermagem que de todos os hospitais que eu já trabalhei, que eu trabalho, que são vários aí, uma coisa é inquestionável, né? O enfermeiro, ele tem que ser um líder de equipe. Assim, acho Com que certeza. Essa é uma característica primordial. Mas na formação suas, isso é passado ou é um choque de realidade contigo? Porque qualquer setor, né, que tem um enfermeiro, esse enfermeiro ele é o líder, e muitas vezes ele é o líder para médicos, né? Às vezes tem até um embate, né? Tem médico que a gente fala muito disso, de questão de ego, de aceitação ou não, tem muito médico que às vezes não aceita, né? Mas vocês são, às vezes, líderes de equipe, inclusive líder dos médicos, inclusive, né? E como é que foi isso, assim, para vocês? É uma realidade que vocês já estavam esperando, uma realidade que veio e vocês tiveram que se adaptar a isso? Porque ser líder tem um certo peso também, né? Tem muita responsabilidade por trás. Eu vejo isso assim, eu acho que a gente incorpora, né? É uma coisa que realmente a gente não aprende, mas a gente começa a viver e aquilo ali vai, né, entrando na gente. E nós somos cobrados por isso. Eu acho que você tem que ter esse perfil. E se você não tem, eu acho que você vai automaticamente saindo do mercado, porque é um critério básico na enfermagem, é você ter esse perfil de liderança. Independente de onde você for atuar. Tem que ter realmente essa qualidade aí. Hoje, os processos de qualidade, né, eles falam muito no gestor do processo, né? Então, assim, vai separando por áreas, grandes áreas. Então, o gestor da área de parto normal, o gestor de um centro obstétrico, o gestor de um centro cirúrgico, pronto atendimento. Então, assim, e aí o gestor do processo assume aquela responsabilidade ali na sua totalidade, né? Um outro termo também que é muito comum de ser utilizado é que o enfermeiro, ele é o centralizador do cuidado.
né? Então, é a ele que tem que passar todas as informações para que ele possa fazer, né, as discussões. E outra coisa que está muito forte no momento é a questão do plano terapêutico, né? Então, o plano terapêutico não é mais aquele cuidado centrado no médico, e numa equipe multidisciplinar. Mas como o enfermeiro está no setor o tempo inteiro, ele é o centralizador. Eu falo que, só pegando esse gancho aí, o enfermeiro ele é o elemento-chave dentro de uma equipe de saúde. Eu acho que ele é o que está ali, é o profissional estratégico dentro dessa interdisciplinaridade aí, né? Dessa multidisciplinaridade. Tô falando certo? Certíssimo. Eu acho que é o que faz a ponte mesmo. Eu falo que, comparando aí vocês que são neurocirurgiões, é a espinha dorsal. Eu acho que tal enfermeiro e as outras profissões, elas vão por fora ali, e a gente fazendo toda a ponte em cima do tratamento do paciente. Acho que é mais ou menos isso. E sabe o que eu acho massa? É que as pessoas não sabem disso. Não sabem. Não só o público leigo, né, Bernardo? Mas os próprios profissionais da área de saúde como um todo ali, eles têm dificuldade de entender isso. Eu acho que até alguns enfermeiros também têm dificuldade de entender que eles são a peça-chave ali do cuidado. Exato, cara. Eu gostei muito desse termo, né? Centralizador, né? Cara, porque realmente, se você tem alguém... Porque é fundamental ter atenção multidisciplinar, mas se você tem alguém para linkar isso tudo, para estar atento nesse olhar, cara, acho que a coisa flui muito mais. Muito melhor. E assim, quando o enfermeiro se empodera disso, né? Ele tem a equipe na mão dele. Massa. Seja a equipe de enfermagem, seja a equipe multiprofissional. Se você me reconhece no seu setor, funciona. Eu lembro muito da Letícia, né, quando ela atuava no Socorro, na unidade de internação. Ela dava conta de tudo que acontecia no setor dela. E ela era chata, mas ela estava fazendo por quê? Pelo paciente. E toda a equipe médica reconhecia, né? Então, assim, era impecável o setor. Você podia entrar até no lugar aonde que deixava o material de limpeza que estava organizado. E se trocasse se trocasse a pessoa da limpeza, ela ficava brava. Por quê? Ela já tinha aquilo ali tudo na mão dela. Uma rotina, né? Então, assim, ela era uma referência do setor, né? Então, assim, e ela chegava, e se ela chegasse bancando que estava errado, podia ter certeza que estava errado. Então, eu acho que o enfermeiro tem que fazer isso, né? Ele tem que ser resolutivo ali, tanto para o cuidado ao paciente, quanto o gerenciamento da sua área. Eu acho que quando vocês falam que realmente as pessoas não entendem isso ou não conhecem isso, mas quando isso estiver internalizado nos profissionais, eu acho que as coisas vão fluir melhor. Porque eu acho que a nossa maior dificuldade hoje dentro de uma equipe é a comunicação. E o enfermeiro, ele precisa estar muito bem alinhado né, nessa comunicação com todos os profissionais. Todos. Desde a higienização até a equipe médica. Então, assim, eu não estou falando que o enfermeiro, ele faz tudo. Porque eu acho que isso também a gente tem que... tirar da gente, Tirar né? da gente. Nós não somos os que faz tudo, mas... Tem que saber delegar, né? Eu acho que o mais importante é o que está voltado para o tratamento do paciente, ou seja, a prescrição de tratamento, e aí engloba todas as equipes, prescrição de nutrição, fisioterapia, medicina, enfermagem e todas as outras profissões ali, o enfermeiro ele tem que estar ciente, ele tem que saber o que tem que ser feito, porque é ele que vai administrar aquilo dali, delegar as funções para quem deve executar, acompanhar o que deve ser acompanhado. Então, eu acho que quando a gente entende que essa comunicação tem que ser efetiva, neste contexto, eu acho que a coisa flui melhor. Eu acho que talvez seja isso que eu tinha uma facilidade. Eu conseguia comunicar bem com a equipe médica, com as outras equipes, e eu acho que isso funcionava. Mas é um respeito que a gente vai adquirindo, né? Então, assim, é ali o dia a dia, começa a acompanhar. Ela é boa. Ela tem noção de que... Aí a gente vai adquirindo um respeito. Eu acho que isso é super importante, né? Eu acho que é uma conquista diária, né? E com o tempo também, com toda a sua equipe... E as coisas vão fluindo. E a gente nota, nossa, hoje o plantão vai ser bom. Hoje o plantão vai ser bom, mediante toda a equipe. Tanto a equipe técnica, com a equipe da enfermagem, quanto a equipe médica, quanto a equipe da psicologia, porque é um conjunto. Exatamente. Porque senão a gente
passa aperto mesmo. A gente fica achando né? que é sexta-feira 13, né? E não é, fala, né? Putz, hoje eu tô fato. sozinho, ou hoje não, hoje vai dar bom. Ou então a equipe fala assim, não, ou hoje, cara, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E o médico que tem essa preocupação, ele sabe identificar também. Ele confia Exatamente. na gente. Ele certeza. sabe que num plantão aí, vão pegar um plantão de clínica médica, né? Que você fica ali ligando para o plantão o tempo inteiro. O plantão sabe quando é o enfermeiro que está realmente atento ao paciente, chama atento por ao que coisa. Exatamente. E isso facilita, né? Isso Você é ter verdade. essa... Isso é verdade. Até no episódio anterior, Com a eu Audrey, citei né? um exemplo, com a doutora Alda, eu citei um exemplo de um enfermeiro no hospital que eu trabalho, que é isso, né? Assim, é uma confiança mútua, né? Então, quando a gente trabalha em equipe, vocês citaram bem assim, tudo flui melhor, principalmente para o objeto assim, central de tudo, que é o paciente, né? Então, esse enfermeiro, em algumas situações lá dentro do hospital, ele salvou a vida assim, de uma forma que foi muito legal, sabe? Porque ele identificou o problema, levou ao profissional de saúde, o médico lá, o neurocirurgião na época, o problema, e assim, que se não fosse um enfermeiro também que tem esse ímpeto, né, de querer o melhor para o paciente, a qualquer custo, talvez passaria batido, que é aquela questão, né? Isso não é minha função, então não vou fazer. Quando pensa assim, eu acho que quem sai prejudicado é o paciente, né? E quando se pensa, olha, não é meu dever, por exemplo, era uma tomografia que o enfermeiro cobrou, viu a tomografia, identificou que tinha alguma coisa alterada ali e foi lá, né? Então, quando isso acontece, né, traz uma melhoria para o sistema de saúde, assim, dentro do hospital ou de uma clínica, etc. Então, é muito legal isso. E aí, assim, eu queria aproveitar, assim, esse tema e perguntar, assim, o outro lado, né? Porque tem muito profissional que não aceita, às vezes, uma intervenção de um profissional de outra área. Então, o médico, às vezes, não aceita uma intervenção de um enfermeiro ou de um fisioterapeuta, e acho que acontece também o contrário, né? Como lidar com isso, assim, que acredito que vocês trabalham com diversos médicos e tem dos vários tipos, né? Desde aqueles que são bons de trabalhar, aqueles que não são tão legais de trabalhar. Né? Então, eu aprendi duas coisas nesse meu caminho. Sobre administração, vamos dizer assim. A primeira coisa que eu aprendi é que na administração a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. E a outra coisa que eu aprendi é que tem problema que a gente resolve, tem problema que a gente administra. Entendeu? Tem problema que não é problema, né? Então, assim, tem algumas coisas que realmente, de relacionamento, essa questão, né, da troca mesmo entre equipes, que não vai ser muito bacana. Então, assim, o que a gente não pode perder é o foco, né, no paciente. Eu falo muito isso. Eu posso brigar com você aqui dentro por causa de um problema relacionado a um paciente. Lá fora eu não tenho que olhar para sua cara, não. Mas aqui dentro a gente tem que resolver e centrar. Mas é bem difícil. Tem algumas vezes que isso dificulta bem, sabe? E que a gente tem que pedir algumas intervenções. Então, geralmente, as especialidades médicas, elas costumam ter uma coordenação. Então, quando está tendo um problema, a gente passa a coordenação médica daquela área para tentar apoio. Agora, tem vezes não, que a gente tem que chegar e falar. Tem vezes que o pau quebra também, né? Eu acho, Bernardo, assim... Eu acho que você tem que tentar identificar o que realmente é o problema pessoal entre os profissionais ou o que é um problema que está afetando realmente o trabalho ou o paciente, né? É óbvio que tem coisa que é picuinha e aí eu acho que a gente tem que saber lidar. Ou colocar o profissional no lugar dele, né? Olha, isso aí não compete a mim, isso aí você vai resolver com quem, né, é de direito. E quando é realmente crítica que eu acho que extrapola, que vai aí na falta de educação, que a gente sabe que acontece, eu acho que você tem que passar para a sua, né, a sua coordenação e alguém lá e resolver. Eu acho que eu só não entro mais em confusão. Eu acho que entrar em confusão com outro profissional, eu acho que isso não é a melhor solução, não, sabe? Uma coisa que eu sempre falei e falo até hoje com a minha equipe, porque assim, como existe vamos dizer assim, essa hierarquização, né, na nossa atividade, eu sempre falei assim com os enfermeiros,
dependendo da briga, não entra. Deixa pra gente, porque a gente não tá ali tão no dia a dia, num cargo de gestão, a gente não tá no dia a dia ali. Então, porque você precisa dele muitas vezes lá na ponta, né? Vai precisar da equipe lá. Então, dependendo do problema, deixa que eu brigo, né? Porque aí eu acho que não vai mais suave, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falei e falo, né? Letícia lembra disso, que eu já falei isso com ela. Então, eu trago muito isso também, de saber ali qual que é o momento e, né, quem que vai ser a pessoa que talvez vai bater mais de frente. E eu falo uma coisa, profissional ruim existe em todas as áreas. Quando a pessoa ela é boa, pode ser que esteja ali numa situação conflituosa, de uma urgência, atendendo uma urgência do paciente, que mesmo a pessoa sendo um pouco mais ríspida ou exigindo alguma coisa que talvez ali não está ao seu alcance, tudo, vai ser compreendido. Aquilo ali vai passar. O que eu acho que acontece e que a gente realmente tem que relevar e passar adiante são quando as reclamações não têm fundamento, né? A pessoa vem te cobrar uma coisa que realmente não faz sentido, que você, como enfermeiro, não vai resolver, né? E aí você tem que virar santo nessa hora. E eu queria ver a visão da Luísa disso também, sabe? Porque tá num setor que nem todo obstetra lida bem, né, com esse outro profissional que não é médico, mas que está ali atuando, fazendo bem feito. Então, como que é essa relação? Porque assim, no Sofia talvez seja um hospital que isso está bem sedimentado, mas nem todo profissional aceita. Isso é a verdade, né? Então, acho que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, né, Luísa? Então, eu queria saber sua visão aqui, como é que é? É um desafio muito grande, né? Quando a gente recebe outros profissionais de outros lugares e acabam chegando lá, eles levam um choque e sabem que vai ter que se adaptar, né? Entendi. Aos protocolos. A maioria do nosso corpo clínico somos nós, enfermeiras obstétricas, né? Entendi. Então, eles acham estranho. Pô, mas quem conduz os partos somos nós. Então, caso a gente só vai chamar, caso tenha alguma intercorrência e eles são comunicados. Claro que eles têm ciência de tudo que acontece no plantão. Quando eu saí do Sofia, fiquei 1 ano e 8 meses fora. Então, parece que é longe, mas eu estava em Contagem. Dá aquele baque, assim. A gente fazia uma transferência a cada 10 mulheres, 7 mulheres eram transferidas para Belo Horizonte. É um índice muito alto, muito alto. E aí eu ficava assim, gente, se eu fizer diferença na vida de uma mulher, eu já me sinto feliz. E aí era difícil você mostrar, principalmente para a categoria médica, que eles não estavam falando com alguém que não sabia, que não estava preparada, né, à toa. Então, a gente conhecia algumas pessoas, alguns médicos que já tinham trabalhado com a gente, né, mas a maior parte eu não conhecia. Nós fomos um número grande para lá, na época, e a gente tentou fazer um trabalho bacana lá, né? As mulheres não gostavam de ir para lá, né? Elas tinham um receio muito grande, e até a gente conseguir fazer um trabalho de formiguinha. Então, no início, a gente sofreu muito, porque a passagem de plantão, eles ignoravam a gente completamente, de tipo, virar as costas na nossa frente. Então, E aí, a gente tinha que vestir a camisa. Eu interrompia mesmo, eu questionava a conduta, eu mostrava, não, mas por causa do... Qual protocolo vocês estão seguindo? Não tem protocolo? Então, assim, é protocolo do Ministério da Saúde, e aí eles ficavam muito incomodados, né? E até que a gente foi ganhando confiança, alguns colegas foram falando, olha, elas não são qualquer meninas, elas não são qualquer enfermeiras obstetras. E a gente foi ganhando confiança da equipe, confiança dos pediatras também. Claro que a gente não foi desrespeitoso de maneira nenhuma. A gente falou que demonstrava que estava lá para poder agregar a equipe, né? Sempre com muito respeito, porque a gente quer somar, né? E para fazer o bem à população, à cidade que estava lá,
Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que utilizar de estratégias, né, para aproximar, né, e não distanciar a equipe. Né? E nesse sentido também a gente tentava orientar a equipe técnica, né? Gente, vamos conferir os PPPs, vamos dar treinamento, capacitação para essa equipe, né? A equipe de residência médica lá também, eles rodavam com a gente, então tinha mês que tinha um residente da medicina que passava com a gente. Isso eu acho muito importante. Porque o médico, ele não tem que saber intervir só num alto risco. Às vezes, ele não sabe acompanhar um parto fisiológico, né? É só quer colocar a mão, quer ligar um soro, quer romper uma bolsa, né? Infelizmente, nossas mulheres estão doentes cada vez mais com fatores de alto risco. E aí que é necessário a gente não manipular, né? Então, nesse sentido, eu tentava criar estratégias para aproximar e ganhar a confiança deles. Até que chegava a ponto de quando sabia que eu estava no plantão, Lu, não, tá muito cheio, será que você pode atender um pouco de ficha para mim na porta? Eu falei, claro, maior prazer e tudo. Então, teve esse ganho de respeito também com o tempo. Ela está falando aí, eu estou recordando. Em 2013, eu montei uma equipe de enfermeiros obstetras no hospital que eu trabalhava. Estava tendo um incentivo do governo estadual, na época era uma política do governo, tal, com alguns programas. Dentre eles era a questão da gestante. E aí, né, fui correr atrás. Primeira coisa, o primeiro desafio, encontrar enfermeira obstetra que queria ir para o interior. Né? E até que eu achei. Eram 4 enfermeiras a proposta e eu encontrei. Eu trouxe uma de Manaus. Ela fez residência lá. Encontrei uma... Acho que era uma de São Paulo e 2 daqui, que foram do Sofia. Perfis totalmente diferentes, né? Realidades diferentes. E aí, assim, a diretoria falou, não, vamos bancar isso aí e tal, porque tinha uma política e, além disso, a gente tinha uma demora de atendimento. Era um obstetra no plantão para atender gestante que chegava para uma consulta, gestante em trabalho de parto, né? Então, assim, era bem tumultuado, né? E, geralmente, o hospital de interior não tem residência. E aí, falou, não, vamos otimizar. E aí, foi um choque, né, para a equipe médica, tanto obstetras quanto os pediatras. E eu acho que veio muito assim, da questão de falar assim, opa, veio tomar meu espaço, e eu acho que veio também pela questão financeira, né, porque o enfermeiro obstetra, ele é autorizado a receber a IH do SUS, né? Então, pode fazer tudo. Então, ou seja, o enfermeiro vai receber, né? Então, assim, uma coisa que não é comum. Né? Mas isso pode, eu acho que isso também assusta, né? Mas vai com o tempo. E eu lembro que, assim, uma enfermeira que chegou, ela era diferenciadíssima. Viviane. Ela era diferenciadíssima. Ela é alta, toda. Oi, Viviane, né? Ela tem que ver esse podcast, porque a Viviane fez a diferença. Vamos enviar para ela. Ela é bem pra frente. Ela vestia... aí eu falei assim, então vamos montar uma sala de PPP. Vamos montar. Ela falou tudo, falei, vamos comprar e montamos. Aí ela disse, não, vamos tratar essas pacientes, vamos colocar elas aí, nada de cesárea não, vamos reduzir nossa taxa. Ela falou assim, eu preciso desse modelo de camisola. Eu falei, você vai ter. Ela colocava as gestantes para andar no corredor fazendo agachamento, e ela ia fazendo agachamento com as gestantes. E eu olhando aquilo ali. Né? Parecendo coisa de outro mundo. Outro mundo. E na época eu estava grávida. Olha só. E eu não queria parto normal. E eu falava com ela, você tem que ter parto normal. Como assim? Você é a coordenadora daqui, você está ajudando a montar tudo. E assim, ela fez a diferença na equipe, né? Mas então, só pegando esse gancho, eu acho que o mais interessante disso tudo que vocês estão expondo é que quando isso está institucionalizado, a instituição compra a ideia, que eu acho que o Alan, ele pegou muito tempo de Socorro. Eu acho que, né, o Socorro, ele respeita muito a enfermagem, né? E eu acho que, diante disso, a gente também se sente mais encorajado a exercer a nossa função de liderança, né? Então, quando chega ali um médico questionando alguma conduta nossa ou qualquer outro profissional e tudo, e a gente ali está correto e a gente sabe que a gente vai ter o respaldo da instituição, as coisas fluem, né? Isso é qualquer área. Eu acho que assim, disso que vocês falaram, eu acho que tem o choque inicial da mudança, né? Ela sempre vai ter, qualquer mudança, assim, as pessoas elas não querem, elas são aversas à mudança, sai da zona do conforto, né?
E tem um momento inicial que é isso aí que vocês citaram, de vai roubar meu espaço, né? Vai roubar meu paciente, vai roubar o meu dinheiro, né? A verdade é essa. Mas depois, acho que quando funciona direito, né? Quando funciona bem, a pessoa entende que tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Né? Tem espaço para todo mundo e, às vezes, é até melhor. Assim, o ganho com profissionais adequados, né? Bons profissionais, ele é muito maior. Né? Não só para o paciente, às vezes até o ganho financeiro. Né? Assim, o médico, às vezes, ele entra no embate, mas depois ele vai ver que o ganho financeiro dele, ele otimiza muitas coisas também, né? Então, acho que é bacana isso aí que vocês citaram, assim. Mas, assim, mudando um pouquinho, sabe, do assunto, eu queria saber, assim, os problemas, né? Quais são os problemas que hoje em dia vocês percebem na área da enfermagem, assim? Geral, e pode falar também específico, assim, de cada área SUS, né? Que são variadas aí. Eu acho que o nosso maior desafio, eu acho que em qualquer área, é o turnover da equipe, né? De técnicos de enfermagem. É o nosso maior desafio. Por quê? O técnico hoje, ele está aqui, amanhã ele recebe uma proposta e ele vai embora, né? E a gente está ali, né? Dispensando todo um tempo de treinamento, de tentar ajustar uma equipe, de ter ela toda bonitinha. E quando começa a sair, parece que desanda, né? Vai todo mundo de uma vez. E vai sai um tanto. Então, isso é um grande desafio hoje na nossa área. O turnover da enfermagem. Formação. Por que você acha que acontece isso, esse turnover? A proposta é muita, né? Sempre tem vaga para eles. Sempre. Hoje, se você entrar no site do Conselho Regional de Enfermagem, aqui de Minas, no mínimo umas 100 vagas para técnico de enfermagem deve ter. Mas você acha que é uma proposta financeira? Financeira. R$100 a mais eles saem. Entendeu? Um benefício a mais que uma empresa tem, eles saem. Não, aqui esse plano de saúde é ruim, aquele ali é bom. Aquele ali eu posso colocar toda a minha família. Aquela empresa ali não desconta vale transporte de encargo. Então, assim, tudo isso eles levam em consideração. Né? Eu acho que a gente também está num novo momento também, abertura de novos hospitais. Né? Então, assim, talvez não está formando também a quantidade de profissionais, né, que a área precisaria, cada vez mais. Eu acho que, assim, até forma, mas a qualidade deles, sem sombra de dúvida. Nossa Senhora. Eu ia pontuar isso. Quando, acho que se você fizer uma análise do geral, assim, acho que começa da formação. Eu acho que a nossa formação, tanto do técnico de enfermagem quanto do enfermeiro, ela está muito falha. A gente tem encontrado aí muita dificuldade em seleção, né? Em captação de alguém que esteja realmente adequada à vaga. Uma dificuldade enorme, né? Tá muito ruim o ensino. E eu acho que, além disso tudo, envolve o salário. Então, você pega uma pessoa que não tem uma formação acadêmica ruim, um salário ruim, uma carga horária extensa, e é isso tudo... Duplas ou triplas jornadas, né? Duplas ou triplas, né? E isso dificulta demais, porque se a pessoa ali recebe uma proposta com um salário um pouco melhor, ou com uma carga horária um pouco mais flexível, isso aí a gente já perde já no mercado. Não tem compromisso nenhum e nem cumpre aviso. E, assim, tem vezes também que eles não aceitam bons, assim, orientações. A gente vai passar uma orientação. Nossa, a Letícia é chata, hein? Não, o hospital da esquina ali me chamou, sai, entendeu? Não vê o que a gente está querendo, fazer uma orientação, né? Ou então eles não entendem as regras da empresa, que é algo que a gente está cobrando, é uma regra da empresa, né? Que a gente tem que incorporar aquilo ali. Então, muitas vezes esses profissionais têm dificuldade. Agora, a nível também do cenário, né, de enfermeiro, o que eu vejo, assim, né, eram poucos os enfermeiros, se a gente voltar lá atrás, 2005, 2007, que aí começaram a surgir legislações falando da questão, né, da presença do profissional enfermeiro para supervisionar uma equipe técnica. Veio o boom das escolas, né, nesse período aí. Começou a se formou demais, muita gente desempregada. Aí começou um outro cenário de alguns hospitais começar a substituir técnicos por enfermeiros, mas pagando um salário muito baixo, né? Depois as escolas começaram a fechar, ficaram algumas que sobreviveram. E aí a gente está agora num cenário de readequação de carga horária. Muitos hospitais, então, assim, que o enfermeiro tinha uma flexibilização de carga horária e tal, está tendo uma redução
né, importante aí. E isso é um fator também, que muitas vezes a gente perde excelentes profissionais. E também vejo uma dificuldade, muitas vezes, do enfermeiro não querer investir em si mesmo. Então, se um enfermeiro de urgência não querer fazer um curso de ACLS, ele está fazendo aquilo ali é para ele também, né? A única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, eu vejo também enfermeiro não querendo investir, né? E assim, eu sempre falei com meus enfermeiros e falo até hoje, principalmente nos momentos de avaliação de desempenho. Estuda. E eu vou vendo as pessoas, eu enxergo, eu falo, atua na área de gestão. Foca nisso. Você já pensou na área de DRG, que agora é o boom do momento? Então, assim, eu trago isso para o enfermeiro, para ele começar a ter uma reflexão também, para ele pensar lá na frente. Eu falo assim, quando você tiver 50 anos, você vai querer estar atuando aqui? Na assistência, vai ter uma menininha de 24 anos chegando, com toda a energia, e você com 50. Então, você tem que se planejar, pensar no seu futuro, o que você quer. Né? Mas tem muitos também que falam assim, é verdade, mas também não faz nada para sair daquilo ali. Até eu acho que pegando esse gancho aí seu, o investimento é muito alto. E o retorno é praticamente nulo. Hoje, dependendo da especialização que você faz, isso não tem acréscimo nenhum no seu salário. E aí, beleza, vamos então no acréscimo de conhecimento. Mas tem muita gente fazendo especialização por puro título. Porque alguns hospitais hoje exigem e é desejável especialização em X coisa. A pessoa vai lá, faz em qualquer coisa, não tem o conhecimento. E a gente percebe isso muito com a pandemia, que contrataram em profissionais especializados em urgência e emergência, em CTI, e a prática foi um desastre. Né? Tanto que eu estava vendo outro dia que eles estão querendo... Especialização teórica, mas prática nenhuma. E então eu acho que dentro desse contexto que a Aline está falando, as especializações elas deveriam ser valorizadas, agregar valor mesmo, de dinheiro. Porque você tem um investimento gigantesco, eu hoje quero fazer uma pós boa. Aí eu vou lá fazer lá no Einstein. Eu tenho que pegar, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que ir em São Paulo. Desprende aí de uma grana para não ter retorno financeiro nenhum. Assim, lógico que cada hospital de um jeito, mas de forma geral, como é que é o esquema de contratação? Ou seja, é um salário, plantão de RPA, a maioria? Como que é assim? A maioria é seletista mesmo. Seletista né? mesmo. Né? A maioria tá trabalhando nesse regime, com cargas horárias aí variadas entre 180 a 220 horas, né? Ou então é plantão, ou então é de segunda a sexta-feira, ou com uma complementação no final de semana. Né? Então, é mais ou menos isso. RPA existem, mas acho que muito mais no serviço público, que eu acho que existe, sabe? Realmente, essa parte que a Letícia coloca, ela eu acho que faria toda a diferença, sim. Né? Alguns hospitais de Belo Horizonte eu já conheço que estão trabalhando isso, né? Você pode ter, se você tiver 3 especializações, você tem um acréscimo X no salário por especialização. Hoje, alguns hospitais também estão valorizando a prova de título, né? Então, quando você faz uma prova de título, principalmente, por exemplo, a área de terapia intensiva, né? Então, o enfermeiro está recebendo uma gratificação ali todo mês por ser, né? Ser titulado mesmo, né? Então, isso aí, só alguns, mas tá indo. Eu acho que assim, a gente está vivendo também uma mudança no cenário, né? Mineiro, em termos de toda a questão de saúde mesmo, né? De operadoras novas, hospitais sendo comprados. E assim, vindo de locais que, né, eu acredito que tem essa valorização. Então, acho que é uma questão de tempo para ir readequando, né? Mas eu penso muito assim, se você tiver condições, faça, porque o conhecimento ninguém vai tirar de você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu gosto de desafio. Então, assim, gosto muito da área de centro cirúrgico, sou especialista na área, mas quando eu assumi a coordenação no Socorro, me entregaram um transplante medular óssea, não fazia a mínima ideia o que era. Né? Então, assim, eu falei, não, eu vou fazer uma especialização, eu quero entender. E eu colhi frutos disso depois que eu saí do Socorro, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Então, assim, mas isso é de cada pessoa, de correr atrás. Eu acho que cabe a gente que está na área incentivar.
né? Sermos educadores contínuos, incentivar a estudar, falar, olha, tem aquele curso bacana, né? Olha aquilo ali, vai investir. Então, acho que cabe a nós. Mas aí, né, a gente não pode obrigar ninguém. Tem um ponto que eu tô pensando aqui, que é o seguinte... Eu imagino, assim, acho que boa parte dos problemas aí de turnover, né, seja por conta realmente do financeiro, do quanto que o técnico de enfermagem ele é valorizado, né, financeiramente falando. Porque eu imagino o seguinte, por que o cara ele faz questão de mudar de emprego, né, todo o trâmite burocrático de mudar de emprego, por algo que às vezes é muito pouco, financeiramente falando? Porque realmente ele ganha pouco. Não é porque se ele ganhasse bem... Não é só do técnico, não. Enfermeiro também. Porque a gente não tem piso salarial, né? Exato. Porque a carga horária também... Quando você ganha algo que você acha no mínimo justo, você começa a pontuar outras coisas. Você não está preocupado mais se vai ser 100 ou 200 reais a mais. Você pensa em outras coisas. Você pensa se o seu trabalho é perto da sua casa, se o trabalho, a equipe é boa, se a equipe se você vai ter qualidade de vida, se você está trabalhando com o que você gosta, né? Então, acho que na realidade tem um problema muito grande aí, que é na valorização financeira mesmo, né? O checklist ali do pró e contra, né? Assim, quando o financeiro ele tá no contra, a primeira coisa que vai pesar vai ser isso. A primeira coisa que vai pesar. É isso. Então. Eu acho que a gente tem que ser feliz, né, assim, na área de atuação e fazendo o que quer. Eu tô lembrando de outra coisa, essa fala aí me trouxe. Eu lembro que eu estava no Hospital Luxemburgo, super feliz lá, e eu recebi uma ligação para participar de um processo seletivo. E assim, quando me chamam, geralmente eu vou, né? Pelo menos para as pessoas me conhecerem. Porque talvez, assim, eu não vou querer e a empresa também naquele momento não vai querer. Mas depois fala, lembro dela, né? Uhum. Aí fui pro processo seletivo. E aí, assim, uma conversa bacana, falando e tal. Me perguntou minha pretensão financeira. E eu falei. Ok, então tá, obrigada. Depois a gente dá um retorno e tal. E aí, depois eu recebi o agradecimento. Aí uma enfermeira que sabia que eu estava participando falou assim, Ellen, você tá louca? Que salário é esse que você pediu? Eu falei assim, pera um pouquinho. Me perguntou. Eu falei, pera um pouquinho. Na época eu tinha 13 anos de formada. Eu falei, eu tenho 13 anos de formada. Me chamaram. Eu tô feliz aonde eu estou. Então é o seguinte, eu tenho que me valorizar. Se me perguntar minha pretensão salarial, eu vou falar. Cabe à empresa saber se isso está dentro do orçamento ou não. Entendeu? Para querer me tirar de um lugar que eu estou feliz, realmente a proposta tem que ser bacana, né? Então, assim, o coração tem que bater, né? Que vai ser uma proposta bacana e que vem um financeiro junto, né? Então, você vai lembrar, então, olha, pegando você vai lembrar o que aconteceu comigo, porque eu vim de uma clínica que eu era gerente, também ganhava um salário muito bom. E fui trabalhar no hospital. E já trabalhando no hospital, eu recebi uma outra proposta, também muito boa, com um salário muito melhor. Mas eu estava muito feliz, estava satisfeita com a minha carga horária, estava satisfeita com o que eu estava exercendo. E a condição financeira, para mim, foi o que menos importou. Eu acho que essa maturidade profissional que você vai realmente adquirindo aí com a vida mesmo, né? Apanhando bastante e calejando muito aí, que você vai realmente conseguindo entender o que é bom, nem sempre vai ser o salário. Às vezes o que você está fazendo ali já está muito bom, né? Bacana. Exato. E mais um detalhe aqui que eu pensei é o seguinte, eu penso que às vezes esse trabalho em equipe, enfermeiro e técnico de enfermagem, existe também, que a gente estava tocando nos assuntos dos problemas, né? Existe também uma dificuldade de lidar com a diversidade de pessoas que estão ali, né? Porque existe uma equipe grande de outros profissionais da área de saúde, mas eu imagino que o maior número de profissionais que vocês têm que gerir ali, lidar, são os técnicos de enfermagem. E isso requer uma certa habilidade de comunicação, de relação interpessoal. E como que é lidar, né, com essa diversidade de pessoas para você gerir, para você conseguir ter uma equipe bem sintonizada ali, para as coisas funcionarem adequadamente? Como que funciona isso? Então, uma outra coisa que eu sempre falo, gente, cada um é cada um, né? Uhum. Dentro de um hospital, geralmente 50%, né, da força motriz é a enfermagem, né? E desse grande número aí, a maioria são técnicos de enfermagem. Realmente, é um contexto muito difícil, cada um interpreta as coisas da forma que quer interpretar. Uhum. Alguns estão para apoiar, conseguem ser mais resolutivos, outros não, mais dependentes, outros mais devagar. Então, tem tudo
que imaginar, né? Muitos problemas pessoais que levam, né, para o trabalho e que chega chorando para a gente acolher, para a gente ver o que a gente vai fazer ali para tentar até ajudar, né, nesse momento. Então, assim, é bem complexo. Eu acho que você tem que conhecer realmente cada um. E em cima do conhecimento, aonde que você pode tirar o melhor da situação, sabe? E cada plantão vai ser de um jeito, cada profissional te entende de uma forma. Eu falo que os profissionais que não te apoiam, eu já não conto com ele mesmo. Eu acho que ele fazendo o trabalho dele já é o suficiente. Mas os profissionais que eu acho que estão ali apoiando, são eles que você vai tentar ali desenvolver uma atividade diferente. Enfim, eu acho que é a leitura em cima disso, assim, dessa... Eu acho que tem dia também que a gente está bem estressada, que a nossa vontade é falar assim, eu queria ter agora o poder de te mandar embora. Que matar a gente não pode, mas a gente fala assim, eu queria mandar ele embora agora, nesse momento, porque não é possível estar fazendo isso. Mas aí, né? Às vezes acontece a gente querer mandar até que a gente não pode. Mas assim, tem vezes que a gente passa por alguns momentos, né? Ou então que o enfermeiro chega, pelo amor de Deus, não tem como mais trabalhar assim. Né? Então, tem alguns momentos que a gente vivencia disso aí. E tá cada vez mais difícil, eu acho, com a legislação aí, e agora tudo vira processo trabalhista. O assédio moral. Tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo que eu tento ficar na minha mesmo, o que está ao meu alcance para ser resolvido, resolve, o que não está... Administra. Eu acho que você tem que trazer a equipe o mais próximo de você, né? Ter um bom relacionamento. É igual acompanhante, né? Ou você tem ele do seu lado a favor, ou vira outro problema. Verdade. Né? Trazer ele para o cuidado. Então, saber escutar, saber que ele te escute, mas que você escute ele também. Porque ele vai ser seu aliado, né? Então, da mesma forma que tem dias que a gente está virado, ele também vai ter os seus problemas do dia a dia, né? Vão ter pessoas que vão ser mais difíceis de lidar, né? A gente vai ter que saber lidar com ele de uma forma ou de outra, né? Vão ter aqueles que vão estar começando na profissão, e aí a gente vai ter que lembrar que a gente também começou um dia, vai ter que dar oportunidade para ele também, que não é fácil. Eu lembro muito bem quando eu comecei a pegar acesso. Gente, meu Deus, eu não tinha... Todo mundo lembra disso. Não é verdade? Eu não tinha passado na semiologia e semiotécnica ainda. Então, assim, eu sujava o chão, sujava todo mundo, menos pegava acesso. Então, era uma novela, assim... E foram elas que tiveram paciência comigo, né? Foram com elas que eu aprendi. Então... E reconhecer isso é uma forma de trazer eles para perto também. Para perto da gente, né? Então, tem dias que vão ser difíceis, tem dias que vão ser mais fáceis, né? E a equipe é isso, um plantão de cada vez, um dia de cada vez, assim. E a gente passou por dias muito difíceis agora na situação da pandemia, né? Todos nós que estamos aí, né? Na frente. Eu perguntei isso porque, assim, a gente já teve alguns episódios aqui da gente conversar sobre habilidades que naturalmente a gente não aprende na formação e que a gente é exigido na nossa vida profissional. E nesse bate-papo aqui eu percebo cada vez mais que vocês estão falando que essas habilidades, né, os soft skills que a gente já falou algumas vezes aqui, eles são muito mais imprescindíveis para vocês do que para qualquer outro profissional dentro da área de saúde, porque vocês são o centro da questão, né? Então, se existe uma comunicação boa de um enfermeiro com o técnico e ele sabe se comunicar bem com o diretor do hospital, com o médico, com os outros profissionais da área de saúde, naturalmente as coisas tendem a fluir. E eu sei que é difícil, né, a gente desenvolver essa habilidade de se comunicar bem. Às vezes, para um médico, por exemplo, que é patologista, que não tem que conversar muito com as pessoas ali, né, ele trabalha mais com lâmina e tal, ele não precisa tanto disso, mas para vocês é meio que uma coisa obrigatória, né? Não tem uma necessidade. Uma necessidade, né? Não tem como você ser enfermeiro e não ter essa habilidade, né? Não desenvolver essa capacidade de comunicar bem, né? De interagir bem com outras pessoas. Eu me lembro muito bem, meu primeiro estágio que eu fui fazer, não curricular, eu era posso ajudar no Odilomberes. E eu lembro que aquilo ali para mim era como se fosse um backstage. E, tipo assim, eu adorava, eu amava. Eu ainda idolatro o Odilon. Amo, tanto é que eu não consegui devolver o meu
Era tipo, não era uma camisola, Pijamão. Um pijamão, assim, que gente, assim, eu chorei quando eu fui embora do John. Tudo bem que hoje eu não gosto muito da assistência da maternidade, mas eu amo poli, assim, nossa, eu posso entrar lá e eu admirava tudo, assim. Então, aquilo ali para mim funcionou muito de admirar toda a assistência que era prestada de todos os profissionais da área da saúde, assim, né? O que eu queria fazer um dia como enfermeira e também o que eu não queria fazer, né? O que eu visualizava, né? Então, eu vi a implementação do protocolo de Manchester ser inserido, né? O protocolo do Alert na época. Então, para mim, foi uma questão muito interessante também o tratamento da equipe, a gestão ali, né? O diretor lidando com a equipe, os residentes, eu vi residente entrando, saindo, e eu fazia aquela lida com o acompanhante, né, de localizar paciente ou não. Não, hoje o seu José está melhor, hoje o seu José não está bom e tal. Ver falecimento também de paciente. E eu sabia que um dia eu ia lidar com isso tudo. Mas é uma cascata mesmo. Quando o gerente de enfermagem ele tem um bom relacionamento com a diretoria, um bom relacionamento com os coordenadores se relacionam com os enfermeiros são líderes em cada área. Quando esse processo ele está bem alinhado, é batata. Com certeza você vai ter uma equipe boa, né? Que flui. Óbvio que os problemas vão existir, não tem jeito. Tem que existir, gente, senão não tem que ter a gente. Eu penso assim. Não existe lugar 100%. Então, quando está bem alinhado, quando você tem essa representatividade em todos os âmbitos ali, eu acho que funciona muito bem. E existem outros problemas na enfermagem que a gente citou, a gente trabalhou um aqui, mas existem outros, mas vocês imaginam? Eu queria, assim, na verdade isso é legal porque, por exemplo, quem está sonhando em fazer enfermagem ou aquele que está sendo jogado no mercado agora, né? Porque é igual você falou, quando você faz o curso, e isso vale também para medicina, vale para fisioterapia, existe um sonho, né? Então, eu quero um sonho de ser assistencialista ali, de ajudar, de tratar, de melhorar a vida do doente. Esse é o sonho de todo mundo, assim, vou falar 100%, mas de 90 e tantos por cento de quem entra na área de saúde, né? Só que quando é jogado no mercado, tem aquele choque de realidade, né? Que muitas vezes o sonho, ele parece que ele sai, assim, no primeiro mês de trabalho, né? Então, assim, para quem está chegando, assim, a dica, né? Assim, olha, esse aqui não vale a pena, isso é um problema, né? Não caia nessa ilusão. Por exemplo, para medicina, a gente falou em vários podcasts que é a gestão. O médico não tem nenhuma gestão. Então, se ele aprende a fazer a sua própria gestão desde o início, tem muito sofrimento que em poucos anos de profissão você não vai ter. Então, e para a enfermagem, assim? Acho que é isso que o Alan está querendo, né, Exatamente, exatamente. Eu vejo assim, na questão né, quem quer fazer, eu acho que tem que saber, né, de detalhes. Então, assim, carga horária extensa, baixos salários, né, principalmente no início de carreira, né? Então, assim, eu acho que acaba que as pessoas elas aceitam certas condições porque quer a primeira oportunidade, que depois não. Depois você corre atrás, você vai conquistar. Então, assim, e eu costumo falar também que a enfermagem, ela dói. Ela dói com o passar do tempo. Por quê? É exaustivo, né? Então, ali, trabalha-se muito, quer manter mais de um emprego para ganhar, para conquistar, comprar um carro, depois um apartamento, e assim vai. Então, assim, dói. Então, assim, as pessoas têm que saber que tem que entrar e tem que vir mesmo por ter paixão, amor pelo que faz, né? Não é porque não conseguiu fazer medicina. Entendeu? Se tem um sonho de fazer medicina, corre atrás disso. Vai ser frustrado sempre, né? Não vai ser frustrado, entendeu? Então, assim, eu sempre falei isso, gente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto da enfermagem, eu gosto de estar, eu falo que é uma cachaça. Né? A enfermagem é uma cachaça, né? Cada um vai ter a sua área de atuação, vai ter seu cantinho lá. A Luísa aí, ó, louca com a área obstétrica. Eu tenho pavor dessa área. Eu falo que psiquiatria e obstetrícia, não. Pediatria me dói, principalmente depois que eu me tornei mãe, que eu fico com muita dó. Né? Hoje eu sou coordenadora de um pronto atendimento pediátrico também. E assim, teve um dia que o gerente chegou, tava chorando e falou: por que você tá chorando? O que aconteceu? Eu falei:
porque tem uma criança que ninguém consegue funcionar. É uma paciente oncológica, uma menininha de 2 anos. Aquilo ali mexeu. Entendeu? Então, assim, tem que saber, né? Tem que saber lidar com as emoções, tem que saber a área que você quer realmente atuar. Se você tem um objetivo, você tem que correr atrás dele. Não, então tá, vou aprender assistência aqui, mas eu quero, daqui 5 anos, estar trabalhando na área de gestão. Corre atrás, estuda, mostra que você veio para fazer a diferença, vai dando sugestão, vai se aproximando das pessoas que atuam na área que você quer, né? Vai fazendo um networking, que eu falo isso também, que é muito importante, para correr atrás do objetivo. Se não tiver esse foco, é melhor ir para outra área. Quando eu era pequena, meu sonho era ser arquiteta, né? Então, eu ficava desenhando casinha e tal, e aí eu tive uma experiência já no 3º ano, fiquei com a minha avó um tempo internada no Vera Cruz. E eu amei ver a enfermagem ali. Eu já conhecia um pouco, mas nada com a vivência ali do hospital. Eu adorei. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, acho que eu vou fazer enfermagem. Minha mãe, nossa, que ótimo, ainda bem que você mudou. Enfermeiro nunca fica desempregado. E eu falo isso, gente, não faça enfermagem pensando nisso, porque não é muito isso aí, não. Realmente tem a oferta, a empregabilidade, ela é boa. Só que tem a questão da carga horária, do salário que não é bom, tem a questão do perfil real. Não é uma profissão que é fácil, não é. Então, você tem que ter o perfil mesmo, não só dali de lidar com o paciente, de lidar com o acompanhante, mas de estar envolvido com uma equipe muito extensa. Por mais que você vai trabalhar num lugarzinho pequeno, mas tudo vai ser centralizado em você. Então, tem todo esse contexto aí de quem está pensando em fazer enfermagem. Geralmente, a maioria dos profissionais, quando pensam em enfermagem, é porque teve alguma vivência como acompanhante de algum familiar. Isso é fato, né? Eu também tive isso, foi isso que me definiu, né? Você também. E se a gente conversar, a gente vai ver. Cuidou de alguém, se aproximou, foi um tempo de internação longo, ficou em home care, tinha que ir no posto de saúde todo dia fazer curativo, né? Então, assim, isso aí também instiga as pessoas, né? A falar assim, eu quero fazer enfermagem. Né? E a outra coisa também que a gente tem que falar é o número de técnicos que estão buscando a graduação, né? Então, tem muitos técnicos, né? Alguns que realmente se tornam excelentes profissionais, né? Alguns que, né, têm algumas limitações, mas que tentam buscar, e tem aqueles profissionais que eu vou fazer enfermagem, a cabeça não sai de mas técnico. não consegue também, né, evoluir, né? Por mais que talvez a gente tente dar uma oportunidade, né, investir, tem vezes também que não dá certo. Ver a questão do perfil mesmo, eu acho. E assim, como classe, vocês consideram que tem uma união de classe? Acho que não tem. Nenhuma. Zero. Nós somos a maior classe de operacional do Brasil. A gente não tem nenhum deputado eleito. Né? Então, a gente não tem uma representatividade. Está numa luta aí, né, para tentar um piso salarial, né, uma carga horária, né? Então, assim, inclusive o presidente atual, né, do nosso conselho, que está tentando, né, junto aí a algumas entidades, essa luta, mas assim, a gente não tem muita representatividade. Aí teve aqui a passeata da PL, né, para tentar. Poucos profissionais foram. Eu falei, gente, eu estou trabalhando, mas vai. Vamos mover, tem que ter, né, mover isso aí. E aí as pessoas não vão, não, estou cansado, vou dormir. Né? Então, eu acho uma classe muito desunida. Desunida, sim. Um querendo puxar o tapete do outro. Então, a gente vê assim, tá? Olha, assistente social não é uma gama tão grande né, hoje de assistentes sociais. Mas eles têm deputado federal, eles têm carga horária, eles têm piso salarial, entendeu? Aí você vai para técnica de radiologia, entendeu? E a área nossa não tem. A gente não consegue eleger. Olha o tamanho de Minas Gerais, a gente não tem um representante na Câmara. Eu ainda fiquei pensando, se a gente está passando por uma pandemia e não conseguir nada,
Nós não vamos Nunca conseguir mais a gente mais. vai Ô, Luísa, conseguir. mas eu tava pensando nisso. Eu tava falando, gente, as pessoas, depois da pandemia, o reconhecimento geral, né? Que dos profissionais, você vai deu em todos aquele os auê. lugares. Aí vamos homenagear os profissionais da saúde. Aí eu falei, gente, vamos homenagear com leis? Vamos com prática. Vamos na prática. né? Quero Vamos ver. lá, as pessoas que estão lá em cima, que realmente vão fazer alguma coisa de bom, fazer real, né? E a população, e eu acho que todas as equipes de profissionais, que eu acho que a gente também não tem esse apoio. Uhum. Apoiar a causa, sabe, da enfermagem. Mas acho que nem a própria enfermagem se apoia, então acho que isso não tem... Não puxa o resto, né? Fica muito difícil uma valorização profissional se os próprios profissionais eles não se unem, né? Então acho que isso vai não só para a enfermagem, vai para a medicina também. Não tem uma união, né? Então fica muito difícil atingir alguns objetivos assim. E aí aproveitando essa questão assim, da valorização, que ela parte também pela valorização financeira, né? Aqui o Alan a gente tenta não ser hipócrita nesse ponto, assim. O financeiro ele é muito importante. Assim, vocês atualmente a parte financeira ela é exclusiva da enfermagem, vocês atuam em outra parte ganhando dinheiro de outra forma, como que é isso? E assim, vocês falaram de uma questão do piso salarial, atualmente, quanto ganha uma enfermeira que está iniciando, assim, para a gente dimensionar mesmo, né, assim, olha, o salário é baixo porque ganha R$1.000 um contrato de 24 horas, sei lá, entendeu? Acho que isso é bom para dimensionar mesmo, né, para as pessoas entenderem que... Eu acho que o enfermeiro que está formando, dependendo da instituição, né? Porque uma coisa que não existe também muito na nossa área é plano de carreira. Uhum. Então, assim, dependendo da instituição, deve estar ganhando em torno aí de R$2.000, R$2.500, com uma carga horária de 180 horas, ou seja, dia sim, dia não, né? É mais ou menos isso, né? Aí um enfermeiro de 220 deve estar uns 3.700... por aí, né? Aí você pensa que tem que diminuir todos os encargos, né? Então, assim, é isso que tá. Aí alguns hospitais não, já tem um salário mais bacana, né? Para tentar realmente reter talentos. Eu lembro que um dos hospitais que abriu aqui em BH com essas reformulações, a gerente de enfermagem virou e falou assim: eu vou ter a nata da enfermagem comigo. Ela falou assim: eu vou ter a nata. Então, ou seja, ela tinha, né, dinheiro para bancar isso, né, de ter os melhores profissionais. E soube valorizar isso, né? Mas assim, mas tem o financeiro, óbvio, mas pode ter também as pessoas que desistem e querem voltar até para, né, para onde estava trabalhando, que quando chega é uma realidade diferente e também não se adapta, né? Mas realmente a remuneração... E tem umas cobranças diferentes também, né? Sim, sim, né? Conceitos diferentes, né? Entendi. E aí vai de cada um, mas a remuneração... é muito ruim. Entendi. E aí eu acho que cada um vai se reinventando fora da área ou não, né? Para mim, assim, né, hoje aqui em Belo Horizonte, a gente vê muitas equipes de parto, né? O que não só em Belo Horizonte, mas no país inteiro, assim, a gente viu que isso cresceu bastante, porque as mulheres estão mais empoderadas cada vez mais, né? E eu acho que isso é o certo mesmo a se fazer. E a gente vê, assim, inúmeros tipos de valores. Inúmeros. Isso é muito variável mesmo. Independente se é um grupo só de enfermeiros obstétricos, se vai incluir obstetra ou não, se vai incluir pediatra ou não, se vai incluir doula ou não, isso vai ser de acordo com a escolha da mulher, né, do acompanhante, enfim. Então, eu entrei em uma dessas equipes, e aí a minha carga horária ela é extensa. Eu sou 12/36 e aí eu fico de backup, caso não concilie com um dos meus plantões. Então, é uma forma que eu me sinto realizada profissionalmente também. E eu acho, sim, que essas mulheres que optam pelo plano particular, ela tem direito também, porque às vezes, muitas vezes é colocado, porque a mulher que vai parir no particular é sempre cesárea. Uma vez cesárea, sempre cesárea. Ou não, e isso tem mudado muito o contexto hoje, atualmente, né? Se a gente cai num plantão aí, infelizmente, é bem difícil.
Muito difícil. Luísa, seu salário lá é fixo ou você ganha por parto? Como é que funciona? Não, lá a gente é CLT, é carteira assinada. Entendi. Isso no grupo também, né? Aí é de acordo com... A gente com demanda. fecha um contrato. Pacote com... Fecha um contrato. Era SLT que você estava falando, é no No Sofia. Sofia. Não, então, no outro É. você já ganha por contrato de parto. Produtividade, vamos dizer assim. Não é produtividade, não. É fechado. Fechou um contrato para acompanhar um parto, aí você tem um percentual. Né? Contrato com a empresa. Contrato com a empresa. No Sofia, eu sou carteira assinada. Ok, e na Valor outra é um no mês. contrato com a empresa. Aí é o contrato com a gestante. Com a gestante. Ah, é com a gestante? É com a gestante. Ah, tá. É porque a empresa é nossa. Ah, entendi. Eu sou empreendedora, viu, Bernardo? Então, isso que eu Eu sou empreendedora. Eu assisto o Healercast. Eu vim de preto. Sou seguidora fiel. Mas é exatamente muito isso. bom. Né? Você traz aí uma possibilidade de empreender dentro da sua área, né? Sim, é uma coisa que tem focado. E dentro disso, a gente tenta oferecer não só o acompanhamento de parto, mas os cursos para a mulher, né? Tanto a preparação para o parto, a amamentação, no pós-parto também. Isso vai variar muito com a demanda dela também. E a disponibilidade, né? Você fica disponível dessa família, assim, 24 horas por dia, né? Sim. E evita, e às vezes, dela ir precocemente para uma maternidade. Justo. Eu acho que o Bernardo talvez tenha tocado nesse assunto, porque uma coisa que cada vez a gente internaliza mais isso, é que realmente existem limitações financeiras quando você fica restrito a uma atividade de trabalho que não seja empreender. E às vezes a gente fica reclamando daquilo ali, mas realmente isso é em qualquer área, né? Se você, não é só na área da saúde, né? Se você não empreende, realmente você sempre vai ter, teoricamente, um teto ali de possibilidade de ganho. Então a gente tenta trazer insights para os profissionais da área de saúde exatamente disso, né? De possibilidades de você empreender dentro da sua área, de você conseguir gerir seu próprio negócio, né? E eu acho que dentro da enfermagem existe, não só na área de enfermagem obstétrica, mas também em outras áreas, né? Acho que foi a Ellen ou a Letícia falou da possibilidade de home care, né? Sim. De outros tipos de assistência que você pode também trabalhar, né? Tem uma área super legal crescendo aí, são de enfermeiros dando cursos pela internet, e-books, e aí tá se despontando pra caramba. Eu já vi alguns de atendimento pré-hospitalar com enfermeiros. Sim, de clínica. Tem uma colega que tá arrasando, só dando orientações de clínicas aí, de dicas para quem tem clínica médica. Bacana. A área de esterilização também, né? Que geralmente é toda aí, né? De cunho do enfermeiro. Ele é o proprietário, né? O gestor ali de todo o processo, que é uma fase importantíssima, né? De controle de infecção. Então, é uma área... Feridas também, estomaterapeuta. Eu tenho uma grande amiga que tem uma clínica só de feridas. Clínicas assim. de vacinas, né? Clínica Agora de tá na vacinas. moda. E as Pois vacinas de... Domiciliar shopping. também, né, cara? Shopping. Agora tem... tem shopping, um standzinho de shopping. Que massa. Tem 2, 3 shoppings que tem. Já tem. O Davi, a gente fechou um pacote que vai uma enfermeira lá em casa vacinar. Domiciliar, então é bem Domiciliar, menos estressante, fácil pra mãe, Pô, né? excelente. Que não quer sair de casa, tipo, né? Tá naquela fase, assim, estressante. Excelente. Muito legal. E falar de uma coisa boa aqui, né? Que a gente falou que o enfermeiro trabalha muito, né? Que tem uma carga horária muito extensa. Mas a gente tenta também focar dentro do podcast a possibilidade de falar sobre como que é a vida além dos hospitais, né? Além das paredes dos hospitais. E eu queria que vocês falassem. Letícia, por exemplo, tem uma vida extra-trabalho invejável, né? Ao invés das viagens da Não Letícia. tenho dúvida disso. Tenho mesmo. Ele tá perguntando se vocês fazem alguma coisa fora do ambiente de trabalho. Eu vivo a vida. Aproveito cada minuto da minha vida. E isso é interessante para a gente mostrar que é possível também, né? Apesar de ser uma atividade que é muito trabalhosa, muito cansativa, mas se você gerir bem o seu tempo, você consegue, né? Ah, com certeza. Eu qualquer final de semana aí que a gente tem livre, eu procuro Todos, fazer... né? Que no meu caso é todos, porque eu trabalho, são todos, né? Porque eu trabalho de segunda a sexta. Então, todos os finais de semana possíveis, a gente faz realmente o que eu gosto. Bacana. Nossa, procuro fazer o que eu gosto. A Ellen é mãe, né? Eu sou Como mãe, que é essa vida de esposa, mãe? mãe, né, dona de casa, né? E trabalho no serviço de urgência, 24 horas, né? Então, assim,
Tem a questão, né, de apoiar a equipe realmente, né, 24 horas, está com algum problema, aciona, né, mas tem esse momento mesmo, né, de mãe, de cuidar, de levar para passear, né, de ter um momento de brincar, de estudar. Agora meu filho tem 8 anos, né, então ele já está numa fase aí, né, Que demanda, né? que demanda o estudo, que antes era só brincar, sentar e brincar. Né? Mas aí já tem essas outras atividades aí, né? E dá para conciliar, né? Assim, meu emprego realmente é de segunda a sexta-feira fisicamente, né? Então, eu tenho o final de semana, né, que eu posso aí dedicar à minha família, né? E no mais ali atende um telefone, um WhatsApp e aí a gente vai seguindo a vida. Dá o suporte ali, né? Sim. Não, perfeito, pessoal. Bem, a minha realidade é um pouco diferente. Espero chegar nos finais de semana, entendeu? E aí, por essa questão da opção da equipe também, eu fico totalmente disponível aí, celular, sempre 24 horas. Mas é uma opção que eu fiz, né? Eu sei que eu coloco também que não vai ser a vida inteira, mas eu não deixo de... A vida é uma só, né? Então, a gente não pode deixar de fazer as coisas. Eu tenho muita energia também, então saiu do plantão, deu aquele meu horário também. Se tiver sempre alguma coisa, vamos fazer, bora fazer, né? Tem as programações. Às vezes os meus pais têm uma dificuldade, não adianta falar. Eu falei assim, gente, o seu final de semana, o seu sábado, o seu domingo, às vezes o meu final de semana vai ser uma segunda-feira, né? Então a nossa rotina é não ter rotina, né? É diferenciado. Mas eu tento me adequar à nossa realidade. Mas o que eu acho mais importante é a gente procurar fazer coisas que também saem dessa questão do trabalho. Uma academia, sair para encontrar com os amigos, que seja viajar, né? Eu acho que isso não pode deixar de estar inserido na nossa rotina. Sim, a gente não pode colocar o trabalho sempre acima de tudo. Então, às vezes, eu consigo fazer uma viagem, vamos supor, de terça a quinta, né? Porque a gente pega, às vezes, mais final de semana. E a maioria dos meus amigos também são da área da saúde, então é a mesma rotina, assim. Eu estava conseguindo acordar às 5h30 da manhã e pedalar. Bacana. Né? Então, a gente tem que adaptar algumas coisas, assim, e segue o baile. Legal. E saber conviver com isso, né? Acho que não se frustrar com essa falta de rotina, né? Afinal, foi uma opção nossa. Exatamente. Né? Isso é legal. Não, bacana, pessoal. A gente tá chegando... O papo foi muito legal, viu? A gente tá chegando aqui próximo do final do nosso podcast. E é tradição aqui do nosso podcast a gente pedir para os convidados deixarem uma mensagem final, falar alguma coisa que achou interessante. Naturalmente surgiram alguns insights aí na cabeça de vocês. Então, vocês podem finalizar falando essa mensagem final e também deixar o contato, a rede social ou como encontra vocês aí, qualquer coisa. O que eu trago mesmo, assim, né? A gente comentando aqui, a gente vai lembrando, né? Então, eu com 15 anos aí, fiquei lembrando de algumas etapas que eu já vivi e outras que eu vivo hoje, né? Mas, assim, eu penso na enfermagem por amor, né? Por gostar do que fazer, não me vejo em outra área. Sou ali parceira, acompanho minha equipe, gosto de incentivar a estudar, a melhorar, a pensar rápido. Eu sou bem agitada, então, assim, não, vamos pensar rápido e vamos resolver, né? Então, assim, quem ensina a gente a ser assim? Ensino. Eu acho que essa é uma função, né? A gente vai desenvolvendo ali, eu estou num cargo de gestão, é a minha função desenvolver outras pessoas, né? E eu penso isso todo momento, e eu aprendo com essas pessoas, sabe? Atualmente eu falo que eu tenho uma acadêmica que cada dia ela me ensina mais. Juju, te amo, tá? Ela vai saber. A Juliana é uma pessoa, assim, uma mulher madura. Ela fez enfermagem, né? Mais tarde, que ela dedicou a cuidar da família e tal. E teve um momento que ela falou, eu quero estudar, e foi fazer enfermagem. Eu aprendo todo dia com a Juliana. E eu falo isso com ela. E aí tem vezes que ela chora, sabe? E eu tô assim, falei, Juliana, você traz um olhar diferente, né? Então, assim, eu acho que é esse o papel. Eu ensino e ela me ensina, né? São trocas. Né? Então, assim, quem quiser fazer enfermagem, pensa que vai fazer mesmo para gostar, para seguir aquilo ali, né? Outra coisa, o nosso mercado, gente, é pequeno demais. A gente se esbarra,
né? Eu costumo levar as boas pessoas para trabalhar comigo, sabe? Comigo, que eu falo muitas vezes, não é no mesmo setor, né? Mas eu indico para a instituição, né? A Letícia está hoje lá no Hospital Luxemburgo, porque eu a indiquei, né? E ela nunca trabalhou comigo lá, né? E assim eu faço com muitos profissionais, né? Então, assim, a gente quer carregar pessoas boas, né? Mas a gente se esbarra também com os aí que a gente não queria se esbarrar, né? Então, assim, a enfermagem é por amor, né? Por gostar mesmo de estar ali fazendo o seu melhor, né? É isso, queria agradecer. Minha rede social é o LinkedIn, Ellen Caldeira, tá? O Ellen é E-L-E-M de Maria, tá? A gente pode encontrar lá, trocar informações e é isso. Obrigada. Nada, Ellen. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar falando sobre a enfermagem num podcast que tem uma abrangência para as outras áreas. Eu acho de extrema importância o que vocês estão fazendo. Muito obrigada. E eu acho e agradecer por me chamar, por me reconhecer aí como uma enfermeira. Muito obrigada. Já trabalhei com a Alan, já trabalhei com a Ellen. Eu acho que a gente aprendeu juntos, né? Aprendemos juntos e hoje somos amigos. Então, acho que isso faz muita diferença. Sou muito grata mesmo. A minha rede social é Leti Salles, o Instagram, e o LinkedIn Letícia Salles, com 2 L's. E o Leti do Instagram é mudo. E estou à disposição para todo mundo, para bate-papo, estou à disposição de vocês. Sempre que quiser chamar, estamos aí. Obrigada. Perfeito, Leti. Eu queria agradecer também esse encontro maravilhoso, até mesmo de conhecer, né? A Leti já conhecia, a Alan, assim, meu grande parceiro. Tô triste porque ele tá indo embora. Mas que bom que a gente vai poder continuar aqui a parceria, né? Vendo aqui esse programa tão legal. Eu acho que a enfermagem realmente a gente tem que gostar como tudo, né? Outros cursos também tem que fazer porque ame. Não desistir de se reinventar, não ter medo, né? De cair, levantar, né? Eu confesso que no início eu fiquei meio assim, eu entro para a equipe, não entro, como é que vai ser? E meu irmão foi um dos meus maiores incentivadores, que é um empreendedor nato. O Alan teve a oportunidade de conhecer ele. Então, eu acho que quanto mais a gente se desafia, assim, também quanto na vida pessoal, no trabalho, isso é motivador para a gente, né? Quanto ser humano, quanto profissional. Então, acho que faz parte da vida. Foi muito bom estar aqui com todo mundo, viu? Só tenho a agradecer. Minha rede pode me encontrar lá na equipe mesmo, Obstare, _BH. É isso. Perfeito, Lu. Bernardo, como foi a experiência aí remoto, longe da gente? Foi assim, foi muito bom. Tenho só a agradecer mesmo a presença de todos vocês aí. Pedir desculpa por não ter, né, não estar aí presente, né? Foi um acontecimento com corona aqui, então não deu. Mas assim, eu fiquei muito satisfeito mesmo, estou muito feliz. Acho que é um podcast que dava para ficar aí mais horas conversando, porque é muito amplo realmente o tema, né? Assim, a área de enfermagem ela é muito abrangente. E a gente, assim, que está no hospital dia a dia, tem muita coisa que nem a gente sabe, né? Então eu tô muito feliz mesmo. Eu acho que um tema que a gente tocou aqui, que eu acho que é muito importante, é a valorização mesmo do profissional. Eu acho que a gente é uma tecla que a gente bate aqui mesmo, a gente tem que se valorizar mesmo. Nós profissionais de saúde, a gente tem que se valorizar, porque se a gente não se valorizar, assim, os outros não vão valorizar a gente. E essa valorização não é só financeira, né? Se posicionar perante o mercado, a gente fazer escolhas, né, que vão trazer coisas boas para a gente, não só, igual você citou, muita gente às vezes se submete a receber um valor tão baixo, porque fica com medo se vai entrar no mercado ou não. Então acho que é cultural, né? Se a gente criar essa cultura, vocês estão aí numa posição de liderança, passa acadêmico, acho que esse tipo de informação tem que ser passado para acadêmicos, para abrir a cabeça. Acho que eu e a Alan, a gente tem feito esse trabalho também nos hospitais, falando com residentes, falando com acadêmicos. Acho que é importante trazer isso, porque daqui a pouco é trabalho de formiguinha, né? Se citaram aí trabalho de formiguinha, esse também é um trabalho de formiguinha, de ir jogando essa semente na cabeça da pessoa, ela entender que não precisa ser assim. Todo mundo fala assim, mas não precisa ser assim. Não precisa ser por meio de desvalorização
de luta extrema para chegar lá, né? Eu acho que dá para ser diferente. E para a enfermagem não é diferente disso, né? Então, estou muito feliz mesmo, queria agradecer a presença de todos vocês. Foi muito legal, estou realmente bem feliz aqui. Obrigada. Perfeito. Pessoal, também queria agradecer ao Quartzo por terem aceitado o convite, foi muito legal. Realmente me surpreendeu muito, aprendi muito aqui com vocês. E, sem dúvidas, eu saio com uma sensação que eu espero que quem acompanhou a gente saia com essa mesma sensação. A sensação de valorizar a enfermagem, né? Então, assim, peço que curtam, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque, naturalmente, a gente valorizando a enfermagem, a gente vai tender a ter uma melhor assistência aos nossos pacientes, né? Que é o nosso objetivo final, é o que a gente quer. Né? Então, é isso, pessoal. Agradeço demais por terem acompanhado o nosso conteúdo, tá? Compartilha com todo mundo aí. Um forte abraço e até o próximo episódio.